Meus amigos, minhas amigas, me permitam convidar vocês para um mergulho profundo. Feche os olhos por um instante e, se for confortável para vocês, respira. Agora imagine um cenário que, paradoxalmente, pode ser dos mais dolorosos na existência humana. Está fisicamente perto, mas emocionalmente distante. Não falo da solidão do eremita em sua montanha ou do viajante solitário em sua jornada. Me refiro àquela solidão que se instala no leito de um relacionamento. Na mesa do jantar, no silenciado do lar que deveria ser refúgio. Eu falo da solidão a dois. É a música do Cazuza. É uma melodia triste que ressoa em muitos corações. Um lamento silencioso que ecoa entre paredes e testemunha a ausência de conexão. Mesmo na presença constante. Como pode ser que duas pessoas que um dia juraram a união, que prometeram compartilhar sonhos, desbravar o mundo de mãos dadas, se encontrem agora em ilhas separadas, se observando de longe, sem pontos para cruzar? Esta é a dor do vazio compartilhado, onde o ar que se respira junto parece rarefeito, e cada palavra não dita se torna um muro invisível, mais sólido que concreto. Não é sobre a ausência física do outro, mas é sobre a ausência da alma, do olhar que reconhece, do toque que conforta, da escuta que acolhe. É o abismo que se forma no espaço que deveria ser plenitude. É o eco da própria voz se perdendo num silêncio a dois. E a grande pergunta que paira, como uma névoa densa, é: como chegamos a esse ponto? O que nos cega para a crescente rachadura no alicerce, até que o edifício da relação parece desmoronar? Um tijolo de solidão por vez? Essa é a inquietante indagação que nos convoca hoje. Meus amigos, nessa jornada para desvendar os meandros da solidão a dois, é imperativo que nos permitamos uma pausa. Uma pausa não para buscar respostas prontas lá fora, mas para mergulhar em nós mesmos. A verdadeira compreensão que liberta e transforma raramente reside nas superfícies. Ela está alinhada nas profundezas do nosso ser, aguardando que lhe demos atenção, que lhe concedamos o silêncio necessário para que a sua voz se revele. A reflexão profunda é a ferramenta mais potente que possuímos. Ela nos permite iluminar os recantos mais escuros da nossa experiência, desvendar fios invisíveis que tecem a nossa alegria, sim, nossas dores. E é nesse mergulho íntimo que começamos a perceber que a solidão a dois, por mais que se manifeste num contexto de relacionamento, tem suas raízes muitas vezes em nossa própria desconexão interna. É um convite ainda que doloroso para olharmos para dentro de nós, para nossas expectativas, para os nossos medos, as nossas próprias projeções e as nossas próprias carências não atendidas. Somente compreendemos nossas paisagens interior, podemos construir pontos verdadeiros e preencher vazios, sejam eles próprios ou compartilhados. É o ponto de partida para qualquer mudança genuína. Para iniciarmos agora a jornada pelas intricadas veredas da solidão a dois, para compreendê-las em sua plenitude, precisamos expandir nossa perspectiva olhando além do óbvio. Aberto a você sob uma nova luz, o tema da solidão a dois se revela como um espelho de um dilema existencial mais amplo. O psicanalista Carl Jung nos alertava que a solidão não vem da ausência de pessoas ao redor, mas de conseguir comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo, ou de ter certas opiniões que outros acham inadmissíveis. Essa citação ressoa profundamente aqui. A solidão a dois não é a ausência de corpo, mas a ausência da alma compartilhada, da mente que se encontra, da emoção que se reconhece e se valida. É uma crise de comunicação em seu sentido mais vasto,
onde a linguagem do coração se perde na cacofonia das rotinas e das expectativas não ditas. É a tragédia de estar presente, mas invisível, ouvido, mas não compreendido. Como seres humanos, experimentamos essa condição com uma intensidade particular. O ser humano anseia por conexão, por conhecimento. Somos seres de relação, a sociologia explica isso, claro. E quando essa necessidade primária não é suprida no seio de um relacionamento íntimo, o vazio que se instala é uma dor lacinante. As emoções que emergem são complexas. Frustrações por não sermos vistos, tristeza pela perda da proximidade, ressentimentos pelas expectativas quebradas e até mesmo culpa sim, por sentirmos solidão mesmo tendo alguém ao nosso lado. Os desafios são intensos, a dificuldade de expressar a própria dor sem acusar o outro, o medo de confrontar a realidade da relação, a inércia que nos prende a um ciclo de desconexão. Perceber essa dinâmica em si mesmo, admitir a existência desse vazio, é o primeiro e mais corajoso passo. A gratidão, nesse contexto, pode parecer um contrassenso, mas preste atenção. Há uma profunda gratidão nos novos entendimentos que emergem dessa dor. Gratidão pela própria capacidade de refletir, de sentir, de desejar mais. Gratidão pelas lições, ainda que difíceis, que nos impulsionam a buscar a autenticidade, a vulnerabilidade e a coragem de transformar. É a centelha que nos lembra que a vida é um constante aprendizado e mesmo que no vazio reside a semente do crescimento. Agora me permita aprofundar nessa questão. A solidão a dois não nasce da noite para o dia. Ela é o resultado de uma série de pequenas erosões, de silêncios acumulados, de palavras não ditas e de necessidades não comunicadas. Pense na erosão como uma montanha. Não é um desabamento súbito, mas um desgaste lento e contínuo pelo vento e pela água. Assim é a desconexão. Começa com a pressa, a falta de tempo para escutar, genuíno. Depois a suposição de que o outro deveria saber o que sentimos ou precisamos. Em seguida vem o medo da vulnerabilidade, de expor nossa alma e ser ferido. Aos poucos as conversas se tornam superficiais, focadas em logísticas e rotinas, perdendo a profundidade e a intimidade. Os interesses individuais se distanciam e o que antes era um emaranhado de vidas torna-se dois caminhos paralelos que raramente se cruzam. O que o tema Solidão a dois nos pede? Fundamentalmente é uma pausa reflexiva para identificar esses pontos de erosão. Nos pede a coragem de olhar para nosso próprio comportamento e as dinâmicas instaladas, para questionar o papel que desempenhamos nessa dança da desconexão. Pede-nos que paremos de culpar o outro e comecemos a indagar sobre a nossa própria contribuição, nossa própria capacidade de iniciar a mudança. Pede-nos a audácia de reaprender a comunicar e ouvir e a ser vulnerável. Mesmo que o terreno pareça árido e infértil. Em síntese, o que exploramos aqui é a necessidade de reconhecer a solidão a dois como um sinal, um chamado para a ação. Olhamos para a frente com a convicção que, ao nos conectarmos com a nossa própria verdade e ao compreendermos as raízes dessa desconexão, temos a capacidade de iniciar um processo de reconstrução, seja na relação que existe, seja na construção de um novo caminho, caminho que nos leva à plenitude. Agora que desvendamos as camadas da solidão, dois, é hora de ir além. Hora de ir além da mera compreensão e mergulhar em insights práticos, em ferramentas para reacender a chama da conexão. Seja em seu relacionamento atual, em sua jornada pessoal de autoconhecimento, em seu trabalho, onde quer que seja. Vamos abordar alguns pontos cruciais. O espelhamento interno. Esse fundamento filosófico sugere que o mundo exterior
E especialmente nossos relacionamentos mais próximos são um reflexo do nosso próprio estado interior. Carl Gustav Jung, com sua sabedoria profunda, nos ensinou que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. No contexto da solidão a dois, isso significa que a desconexão que experimentamos com o parceiro pode, em grande medida, estar ligado a um espelho da nossa própria desconexão com nós mesmos. Se estamos desatentos às nossas próprias necessidades, aos nossos próprios sentimentos mais profundos, como vamos poder expressá-lo de forma autêntica ao outro? Se não nos permitirmos vulnerabilidade diante de nós mesmos, como cultivaremos na relação? Esse princípio nos convoca a uma introspecção radical. A pergunta: onde em minha vida estou sentindo sozinho comigo mesmo, estando comigo mesmo? Que partes de meu eu negligenciei? Que desejos silenciei? A solidão a dois, então, torna-se um convite, um sinal de alerta para que olhemos para dentro e cruzemos nossas próprias rachaduras antes de tentar remendar a da relação. É a premissa que a plenitude só se manifesta verdadeiramente quando há uma plenitude interna. A clareza sobre quem somos e o que queremos é o primeiro passo para nos conectar genuinamente com o outro. Para ilustrar esse ponto, visualizaremos a metáfora do jardim abandonado. Imagina a seguinte cena. Sua alma, seu ser mais íntimo é um vasto jardim. No início de um relacionamento, ambos os parceiros se veem como jardineiros dedicados, cultivando, adornando esse jardim em conjunto, plantando sementes e sonhos, regando as flores com paixão, removendo as ervas daninhas do desentendimento com cuidado e paciência. As cores são vibrantes, o cheiro, o aroma é maravilhoso. A vida borbulha em cada canto. Mas com o tempo, a rotina, o trabalho, as preocupações do dia a dia, ou talvez a crença de que o jardim já está pronto e não precisa mais de manutenção, faz com que cada jardineiro se ocupe de outras terras. Pequenas ervas daninhas começam a surgir. As flores murcham por falta d'água, os caminhos ficam cobertos de folha seca. A beleza do jardim começa a esmaecer. O pior é que, em vez de perceberem que a falta de cuidado está em ambos, está causando a decadência, cada jardineiro começa a culpar o outro pela paisagem desoladora. Você não rega as flores, você não tira as ervas daninhas. Ambos se lamentam, sem perceber que o jardim está secando, porque ambos pararam de cuidar. A solidão a dois é um resultado desse abandono mútuo, onde cada um espera que o outro restaure a beleza do seu olhar. Não olham para sua própria pá e regador empoeirado. A essência aqui é que a responsabilidade pela vitalidade do jardim é compartilhada, mas o impulso para recomeçar, o cultivo muitas vezes precisa vir de dentro de cada um. É preciso que os jardineiros, ou ambos, um ou ambos, simultaneamente reconheçam a própria parcela de desatenção e peguem novamente suas ferramentas, dispostos a cuidar não apenas do jardim comum, mas primeiramente de sua própria energia e intenção para cultivá-lo. A aplicação prática desse princípio é a autoobservação diária. Dedique alguns minutos a cada dia para perguntar: como estou me sentindo verdadeiramente? O que eu realmente preciso hoje? O que estou me impedindo de expressar? Pratique a vulnerabilidade consigo mesmo primeiro. Escreva um diário, medite, converse com um amigo de confiança. Ao se reconectar com suas necessidades e emoções, você se fortalecerá para expressá-las de forma autêntica ao seu parceiro. Não espere que o outro adivinhe seus sentimentos. Seja um embaixador da sua própria verdade. O segundo ponto, a comunicação genuína. A comunicação não é apenas sobre palavras que proferimos, mas sobre a qualidade da escuta. A intenção por trás da fala e a coragem de ser vulnerável, em muitos relacionamentos, se deteriora por uma troca superficial de informações,
onde como foi seu dia é uma formalidade, não um convite para uma partilha profunda. O filósofo Martin Buber, com seu conceito de relação eu-tu, nos lembra que a verdadeira comunicação acontece quando nós abrimos ao outro em relação à sua totalidade, sem julgamento, vendo como um fim em si mesmo, e não como um meio para um fim. A solidão a dois floresce dessa ausência de comunicação eu-tu, quando limitamos a relação eu-isso, tratando o outro como um objeto, uma função ou uma extensão de nós mesmos. A alquimia reside em transformar as palavras em pontes em vez de muro. É a capacidade de falar a partir do coração e de ouvir com a alma, não apenas com ouvidos. Para elucidar a profundidade da comunicação, pensemos na analogia do rio e suas margens. Imagine um relacionamento como um rio caudaloso e vibrante, onde a água representa o fluxo constante das experiências, emoções e vida que compartilhada. As margens desse rio, por sua vez, são dois indivíduos que formam a relação. No início, as margens estão próximas, permitindo que a água flua livremente entre elas, nutrindo ambas as beiradas, conectando-as. Mas com o tempo, essa comunicação, que é o que mantém as margens próximas e o fluxo saudável, começa a falhar. As margens começam a se afastar, pequenas rachaduras causadas por palavras não ditas, por ressentimentos acumulados, por necessidades ignoradas, fazem com que o rio se alargue. A água, embora ainda presente, não consegue mais nutrir as margens, as duas margens, com a mesma eficácia. Uma margem pode ficar seca enquanto a outra transborda, ou ambas começam a sentir a falta da força do fluxo. A distância entre elas aumenta e a água que separa-se torna-se um abismo em vez de um elo. É como se cada margem estivesse gritando do seu lado: por que você não está mais perto? Sem perceber que a responsabilidade de manter a proximidade, de construir pontes sobre a água, é mútua. A solidão a dois nesse cenário é a experiência de cada margem observando a outra à distância, sentindo a imensidão do rio que as separa, sem mais saber como diminuir a distância que permite que a vida flua novamente em plenitude entre elas. É o desafio de reaprender a direcionar a correnteza para que as margens se aproximem e o rio volte a ser um elo e não um fosso. A aplicação prática da alquimia, da comunicação e a escuta é a expressão que não violenta. Ao invés de formular sua resposta enquanto o outro fala, concentre-se em ouvir verdadeiramente, sem interromper, sem julgar. Depois de ouvir, parafraseie o que entendeu para garantir a essa pessoa que você compreendeu a mensagem. E ao se expressar, utilize a linguagem eu. Eu me sinto quando você faz, quando não faz, porque eu preciso de. Evite acusações como você sempre ou você nunca. Agende momentos de conexões no seu dia ou semana, onde o propósito seja apenas conversar sobre sentimentos, sonhos, medos e distrações. Comece com pequenos passos, mas seja consistente. E o terceiro e último ponto, a reconstrução da individualidade no compartilhar. Paradoxalmente, para combater a solidão a dois, precisamos fortalecer a individualidade de cada um. Muitas vezes, em um esforço para ser um só, as pessoas perdem suas próprias identidades, seus hobbies, seus amigos, seus espaços de solitude criativa. O resultado é a diluição do eu. E a ironia é que uma pessoa diluída tem pouco a oferecer em termos de profundidade e inspiração ao outro. A solidão a dois pode surgir quando um ou ambos os parceiros se anulam, ou quando a individualidade se torna uma ameaça à união. O filósofo Soren Kierkegaard já dizia o seguinte: a liberdade é o caminho para a individualidade. Para que a conexão seja rica e vibrante, ela precisa ser entre dois seres inteiros, autônomos,
que escolhem compartilhar sua vida, e não entre duas metades que buscam no outro o que lhes falta. É a celebração do eu para fortalecer o nós. Para compreendermos a importância da individualidade na conexão, imaginemos a simbologia das duas árvores em uma floresta. Em uma floresta saudável, cada árvore cresce em sua própria individualidade, estendendo suas raízes profundamente no solo e seus galhos em direção ao sol. Cada uma tem sua própria forma, sua própria casca, seu próprio tempo de floração e frutificação. No entanto, elas estão intrinsecamente conectadas pelo sistema subterrâneo de raízes e pela rede de fungos que auxilia na troca de nutrientes e informações. Elas se beneficiam da proximidade, da sombra que oferecem umas às outras, da proteção contra os ventos fortes que a floresta unida proporciona. A floresta é um ecossistema vibrante e resiliente, porque é composto de milhares de seres individuais, fortes e saudáveis. No entanto, imagine se uma árvore, com medo de se sentir sozinha, tentasse fundir seu tronco com o da árvore vizinha, ou impedir que seus galhos alcançassem a luz do sol por medo de invadir o espaço da outra. O que aconteceria? Seria um crescimento atrofiado, uma perda da vitalidade individual e, consequentemente, uma floresta menos rica, menos diversa e mais suscetível à doença. A solidão a dois pode surgir quando um ou ambos os parceiros sufocam sua própria individualidade, ou a do outro, ou na tentativa de criar uma união forçada, eles param a busca pela sua própria luz, de nutrir suas próprias raízes e esperam que a vitalidade venha apenas da fusão, levando a desnutrição mútua. A verdadeira conexão, como a floresta floresce, quando duas árvores inteiras e saudáveis escolhem lado a lado, compartilhando o mesmo solo e o mesmo céu, sem perder sua essência. A aplicação prática deste terceiro ponto é a nutrição dos espaços individuais. Incentive a si mesmo e ao seu parceiro a manterem hobbies, amizades e interesses próprios. Tenham tempos separados para recarregar as energias e para desenvolver seus próprios potenciais. Respeitem a necessidade do outro e de seus próprios espaços, seja físico ou mental. Ao fazer isso, vocês não estarão se afastando. Pelo contrário, estarão trazendo mais riqueza, mais experiências e mais vitalidade à relação. A individualidade não é uma ameaça à união, ela é o oxigênio que permite que a chama do relacionamento arda com mais brilho e intensidade. Permita-se ser pessoas plenas, para que possam ser parceiros completos. A conclusão e convite à ação, o despertar da conexão autêntica, amigos. Pessoal, chegamos ao fim desse mergulho. Percorremos as trilhas da solidão, a compreensão do que ela é apenas a ausência do outro, mas muitas vezes o eco da nossa própria ausência em nós mesmos. Diz que a verdadeira conexão começa com o espelhamento interno, com a coragem de olhar para as nossas próprias necessidades e carências. Exploramos que a alquimia da comunicação genuína, que transforma palavras e pontos e silêncios em espaços de escuta profunda, e por fim entendemos a importância vital da reconstrução da individualidade para que a partilha seja plena e não vazio. Lembre-se, o caminho para a reconexão, seja consigo mesmo ou com o outro, exige coragem, paciência e, acima de tudo, ação. Não é uma jornada que se faz da noite para o dia, mas um processo de pequenas escolhas. É a escolha de ser vulnerável, de se comunicar autenticamente, de honrar sua existência e a do outro. Eu convido vocês a pegar esses insights e levar para suas vidas. Comece com um passo pequeno, uma conversa honesta com seu parceiro, uma reflexão silenciosa sobre suas próprias emoções, um momento para nutrir um aspecto da sua individualidade que foi negligenciado. Permita que essa jornada de autoconhecimento e crescimento seja o farol que guiará para longe da solidão e em direção à conexão mais rica, mais profunda, mais plena. O poder de transformar a sua realidade reside em você. O vazio pode ser preenchido, o silêncio pode ser quebrado e a distância pode ser encurtada desde que haja intenção e ação.
E o que você vai fazer com essa compreensão? Bem, aí a escolha é sua. Fica a dica para vocês e até a próxima.